Apocalipse 2, versículos 4 e 5 diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Senhor Jesus, muito obrigado por me dar a graça, o privilégio de estar aqui, junto com os teus filhos, com a tua igreja amada e querida, pela qual o teu filho deu o seu sangue e deu a sua vida com total e plena aprovação do Senhor, com o objetivo de nos resgatar, nos tirar das garras do inimigo, nos abrir os olhos espirituais, o entendimento e nos esclarecer na luz do Evangelho e da Tua Palavra. Assim venha, Pai, e nos oriente, nos instrua, nos ensina e nos conduza pelos caminhos que Te apraz. É o meu pedido, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Existe uma diferença entre pregação e doutrinação. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Doutrinar é uma coisa, pregar é outra coisa. Quando os primeiros pastores chegaram aqui no Brasil, não lembro com exatidão a data, e procurando eles traduzir o seu idioma para o português, eles começaram a se perguntar qual seria a palavra que eles iriam usar para a proclamação do Evangelho, para a divulgação do Evangelho. Então foi acertado entre eles que eles iam traduzir para a pregação. Seria a pregação do Evangelho, que de fato tem um sentido de pregar. Pregar com prego e com martelo para ficar fixo, para ficar seguro, para ficar bem sustentado. Esta foi a visão e a compreensão que eles tiveram sobre pregação. Mas seguindo esse raciocínio, para diferenciar pregação de doutrinação, eu vou definir de uma forma muito simplificada. Pregar é levar as pessoas a crer naquilo que você está falando. A pregação tem o objetivo de despertar em você, de acordar em você a sua fé. Por isso que está escrito que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. O objetivo da pregação é fazer você acreditar no Evangelho, acreditar na palavra, acreditar na salvação, acreditar no reino, acreditar em Deus, acreditar no Espírito e acreditar em Jesus, o Filho de Deus. Este é o objetivo da pregação: levar você a crer naquilo que está sendo pregado, anunciado ou falado. E sobre quem fala, sobre quem prega, exige uma grande responsabilidade, ou existe uma grande responsabilidade. O apóstolo Paulo é quem diz em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, se prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Então existe um peso, uma responsabilidade
responsabilidade, um compromisso grande sobre aquele que é dado a missão de pregar o Evangelho. E não é uma coisa que pode ser, aleluia, limitada, não é uma coisa que pode ter fronteiras, não. Jesus Cristo disse aos apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não tem limites e nem tem acepção de pessoas. Todos devem ouvir a pregação do Evangelho. Então, pregar o Evangelho é levar as pessoas a acreditar naquilo que você está falando. Pastor, e o que é doutrinação? Ora, a palavra doutrinar é a mesma que ensinar. Doutrinação é o mesmo que ensinamento. Mas qual é o objetivo da doutrinação? Visto que o objetivo do Evangelho é levar a pessoa a crer. Qual é o objetivo da doutrina? É levar a pessoa a praticar aquilo que ela está ouvindo. A pregação leva você a crer, a doutrina leva você a praticar o que você está ouvindo, porque alguém pode acreditar, pode crer, mas não obedece, não pratica, não faz aquilo que está ouvindo. É por isso que a Bíblia diz que a fé, ela tem duas características, ela tem duas situações. Ela pode ser viva e pode ser morta, louvado seja Deus. E a fé, ela se apresenta como morta exatamente quando eu não pratico aquilo que ouço, porque a fé sem a prática ou sem as obras, sem a obediência, é morta. Aleluia. Então o primeiro estágio é fazer você crer, mas se você não praticar aquilo que você creu, a sua fé pode se tornar uma fé morta, uma fé defunta. Pois bem, então este é o objetivo da doutrinação. No contexto assembleiano, nós temos o culto de doutrina tal qual como este. Pastor, mas nos mostre as doutrinas da igreja. Não, eu vou lhe mostrar as doutrinas da Bíblia. Não vou lembrar de todas, mas posso citar algumas para os amados irmãos. Por exemplo, a doutrina da angelologia, palavra grega, que é a doutrina dos anjos. Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, do Paracleto. Temos também a amartiologia, que é a doutrina do pecado original, o primeiro pecado dos nossos pais, Adão e Eva, que levou a contaminar a todos. Temos também a soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Por isso eu até abro esse leque para explicar algo para os irmãos. Quem nasce na cidade de Salvador, na capital da Bahia, o seu gentílico não é salvadorenho, é soteropolitano, porque vem de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nesse contexto, alguns de nós às vezes podem se equivocar entre doutrinas e usos e costumes. Obviamente que eu, como pastor assembleiano, eu sou a favor que a igreja tenha a sua cultura, tenha o seu uso, tenha o seu costume, de uma forma, aleluia, segura, clara, de uma forma consciente. Pois o texto que ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quem não deixou o primeiro amor pode estar imbuído ou embutido em outra classe, que está lá em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Quem não deixou o primeiro amor pode ter esfriado no primeiro amor, mas hoje eu estou aqui para te trazer uma palavra que, se por acaso o teu amor esfriou, hoje ele vai esquentar. E se ele morreu, hoje ele vai ressuscitar. E se você o deixou, hoje você vai buscá-lo em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Pois bem, deixa eu te falar como era os usos e costumes
das Assembleias de Deus em tempos passados. Lembro de um pastor aqui do estado da Bahia, chamado José Ivan. Ele conta esse testemunho, que na verdade é um relato simples. Ele diz que no tempo de novo convertido, era exigido dos irmãos andarem todos de camisa da manga comprida, abotoada no pulso e abotoada no colarinho. Esta era a exigência para os irmãos no início. Todos usariam camisa de manga longa, abotoada no pulso e abotoada no pescoço. Veja, nós moramos em um país tropical e o Nordeste, aí é que é quente. Ele conta com um certo humor, de uma forma hilária, que um dia ele estava bravo com o pastor, com a igreja, com o evangelho, com alguns irmãos. Ele disse assim: hoje eu vou pecar, hoje eu vou cometer um pecado, hoje eu vou desobedecer, hoje eu vou praticar um pecado. Aí ele disse: hoje eu vou sair na rua e vou desabotoar o botão da minha camisa, porque hoje eu estou decidido a pecar. Para você ter uma ideia, amado e amada, como era no início. Eu não sei se aqui em Alagoas alcançaram, mas em uma das Assembleias de Deus mais antigas, no Rio de Janeiro, existia uma norma, não era uma doutrina, também não era uma exigência, mas todos os obreiros tinham que usar chapéu. Na verdade não foi uma determinação do pastor. O pastor simplesmente um dia disse no culto que achava elegante o homem de chapéu. Aí todos os irmãos passaram a usar chapéu, tal qual como um dogma da igreja. Aí a história, alguém conta a história, que um dia o obreiro estava na rua, aí deu um pé de vento, aí arrancou o chapéu da cabeça do pastor. E o chapéu saiu rolando pela rua, e o pastor atrás pega, mas não pega, pega o chapéu aqui, pega ali, o chapéu rolando, ele pega, mas não pega. Aí vai passando o irmão, aí vê o obreiro sem o chapéu. Não deu outra, irmãos. Quando o irmão chegou no dia seguinte no culto, o pastor já estava esperando ele. Eu quero conversar com o senhor, vem aqui no meu gabinete. Chama o irmão fulano, a testemunha. É verdade que você estava na rua sem chapéu? Não, pastor, foi por quê? Não quero saber o porquê. Eu quero saber se você estava, mas por vento eu não quero saber de vento. Eu quero saber se você estava na rua sem chapéu. Se foi verdade, você está disciplinado agora. Porque talvez você ache que as igrejas de hoje são exigentes. Não, hoje é mel na chupeta, hoje é café com leite, meu irmão. Pastor Manuel Ferreira, ele conta essa história no seu livro. Eu ouvi alguém dizendo: tinha acontecido algo na igreja, eu não sei o que foi, mas a presidência ou o presidente o convocou para conversar, marcou o dia e a hora. Ele, obediente, foi para o gabinete do pastor na sede. Ele pastoreava numa cidade, em um campo. 8 para 9 horas da manhã ele chegou lá. A secretária avisou para o pastor: pastor fulano de tal está aqui, diga ele que daqui a pouco eu converso com ele. Deu 9, deu 10, deu 11, meio-dia, 1 hora, 1h30 mais ou menos. O pastor saiu com o secretário, não falou com ele, não disse nada. O secretário foi quem disse à secretária: eles vão almoçar. Lá para umas 4 horas eles voltaram e o pastor lá esperando. Saiu de casa sem tempo para tomar café, ficou com medo de sair, o pastor chegar e ele não está lá, sem café, sem almoço, esperando. Quando foi umas 4h30 para 5 horas,
Alguém disse: pode entrar. Ele entrou, sentou-se à frente do birô, pastor presidente do lado, ele do outro, o outro obreiro secretário do outro. O presidente pegou um copo com água e disse: quer água? Tome água. Ele disse: não quero água não. O outro pegou o copo: toma água, seu desobediente. Seu pastor não está mandando você beber água. Beba água, rapaz. E a história termina aí, e não se fala nada, não se resolve nada, e ele volta para o campo. Mas o resultado disso, meu irmão, minha irmã, é que ele se tornou o presidente desse ministério tempos depois. E é uma das personalidades, é um dos líderes mais respeitados do Brasil. Mas conta essas histórias, traz esses relatos para nos ensinar e nos orientar o compromisso com a palavra. Quando o evangelista Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai descrever a igreja primitiva no capítulo 2. E ele diz no versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe de quem era a doutrina? Não era a de Jesus, não era a de Deus, não era das Escrituras. O texto diz: na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos determinavam, ensinavam, eles recebiam de bom grado e perseveravam, insistiam, persistiam na doutrina dos apóstolos. E ele diz mais: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, o texto começa dizendo que eles perseveravam. Eles não obedeciam hoje e amanhã estavam desobedecendo, não. Eles não tinham comunhão hoje e amanhã estavam se arranhando, se mordendo, se pegando, não. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia. Porque alguém ceia o mês, o outro mês não ceia, se autodisciplina, está errado, viu? O crente não pode se autodisciplinar, ele pode se autoexaminar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, mas não se autodisciplinar. Vai procurar a liderança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não era na oração, era nas orações. Quando tinha oração, eles estavam lá, perseverando. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Alguém diz, alguém acha, alguém aponta e diz que hoje não acontece milagre na igreja. Não é bem assim não, gente. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Pastor João Vianney, quem cita isso em um culto, e eu memorizei faz muitos anos, acho que muito mais de 25 anos. Ele disse que às vezes a gente observa a igreja atual e imagina que ela perdeu a comunhão, perdeu o poder, porque lê o Atos dos Apóstolos e vê acontecimentos miraculosos ali. Só que o livro dos Apóstolos é um livro que relata um período de mais ou menos um século de história. É mais ou menos um século de história que estão registrados no 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. As Assembleias de Deus, no geral, no Brasil, tem cerca de 115 anos. Você não sabe quantos milagres já aconteceu no meio do povo de Deus. Lá em Messias mesmo tem uma irmã. Logo quando eu cheguei lá, eu lembro dele porque é o fato emblemático. Terminou o culto, alguém disse: pastor, dá para o senhor ir orar pela minha vizinha? Eu reuni mais alguns irmãos e disse: vamos lá, meu irmão, vamos orar por ela. Nós entramos na casa dela, fizemos a oração e saímos.
Tempos depois, essa senhora me encontra na rua, convertida, crente, e diz: pastor, o senhor lembra que o senhor foi na minha casa orar por mim? Eu estava muito doente. Eu não lembrava mais, irmãos. Eu não lembrava. Ela tinha se convertido em outra igreja. Aí ela contou a história da enfermidade que estava sobre ela, desenganada pelo médico. Deram poucos meses de vida para ela. Se eu não me engano, deixaram até uma agulha cirúrgica dentro dela, mandaram ela processar o médico, que ela não processou. Então, além do câncer, deixaram a agulha e deram prazo de vida para ela. Quando nós fomos até a casa dela para orar por ela, ela estava deitada na cama, óbvio. Ela disse que depois que a gente orou, que saímos da casa, ela se levantou da cama, chamou o marido e disse: eu quero comer. Mas antes de você me dar alguma coisa para comer, teve alguém aqui? Entrou alguém aqui? Porque ela não via mais quem entrava, quem saía, não sentia mais, não via, não percebia mais. Desenganada, está viva hoje. Hoje eu preguei na igreja que ela congrega, e ela mesma contou a história lá quando eu cheguei para pregar. Lembro que um dia terminou o culto, a irmã disse: pastor, eu trouxe aqui a minha colega do trabalho, está de resguardo, está de bebê. E ela se descuidou e começou a dar de mamar o filho só em uma mama, e não dava de mamar na outra. Resultado, ficou pedrado o leite. Dá para o senhor orar, pastor, por ela? Agora, no dia seguinte, a irmã já trazia a notícia do milagre, da bênção. Mas deixa eu mostrar um detalhe aqui para os irmãos. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pela vida dos apóstolos. Sabe por quê? Deus operava através da vida dos apóstolos, porque a igreja era uma igreja que temia, era uma igreja temente, era uma igreja que obedecia, era uma igreja que guardava a palavra, era uma igreja fiel. Aí Deus usava os apóstolos por causa da fidelidade da igreja. Então, se a igreja quer ver Deus usando o pastor, quer ver Deus usando o pregador, obedeça, aleluia. Porque Deus usava os apóstolos, mas era porque em cada alma havia temor. Era uma igreja que plenamente, 100% temia a palavra de Deus. Todos os que criam, o versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que criam estavam juntos. Não tem aquele negócio: eu gosto de você, você vai para longe de mim, você vem para cá, você vai para lá. Não, todo mundo estava junto. E essa, irmãos, sempre foi a diferença da igreja de Jesus na terra. Quando Constantino, em 320, eu não lembro com certeza o século, ele se converte e muita gente começa a entrar na igreja. Uma das observações que eles fazem era que no meio da igreja não tinha diferença de grande nem pequeno. Às vezes o escravo, que se você não sabe, Onésimo, da carta de Paulo a Filemon, é um escravo que o apóstolo Paulo ganha para Jesus e manda ele voltar para Filemon, porque ele fugiu da casa do seu senhor, mas ele se encontra com Jesus em volta, sem ninguém forçar nem obrigar. Aí alguém observa que dentro da igreja de Jesus não tinha diferença. Por quê? Porque às vezes o escravo, o servo, o empregado se tornava bispo, se tornava pastor. Então não era classe, não era condição financeira, não era cultura, era se tinha temor, era se tinha chamada, era se tinha unção, era se tinha presença. Aí eles notaram que a igreja era diferente, não fazia acepção de pessoas, não olhava se era branco, se era preto, se era gordo, se era magro, se era bonito, se era feio, não olhava nada disso. Teme, é fiel, anda na presença. Glória a Deus.
Versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazenda e repartiu com todos, segundo cada um tinha de necessidade, ou tinha necessidade. A forma de arrecadação na igreja primitiva, ela teve essa fase. Essa fase ela ocorreu de pessoas venderem as suas propriedades, como Barnabé fez, Ananias e Safira fez aquele arrumado, vocês conhecem a história? Porque na verdade, eles estavam tão convictos de que Jesus não iria demorar a voltar, que começaram a vender as propriedades. Eles achavam que Jesus ia voltar por aqueles dias, não iria demorar. Mas isso se tornou algo notório e especial no meio da igreja. Hoje nós temos a norma do dízimo dentro da igreja. Na nossa igreja trabalhamos com essa norma. Existem prós e contras, a favor e não a favor, alguém que concorda e outro que não concorda. Eu vou dizer para você porque no meu ponto de vista é uma forma acertada da igreja trabalhar. O dízimo não está só na lei, ele é antes da lei. No Novo Testamento não existe passagens cobrando ou exigindo, existem vagos momentos que se fala sobre dízimo ali, não existe uma maneira clara de se exigir, mas eu acho que é uma das melhores maneiras. Por que, pastor? O senhor acha que é uma das melhores formas de contribuição? Vou dizer por quê. Porque a palavra dízimo a gente traduz como 10%. O dízimo é 10% daquilo que você ganha. Ou seja, se você ganhar R$1.000, o dízimo de R$1.000 são R$100. Se você ganhar 100 mil, eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Então, se você ganha 100 mil, o seu dízimo vai ser 10 mil. Na visão humana, o dízimo de 10 mil é bem maior do que o dízimo de 100 reais, que é o dízimo de 1.000. O dízimo de R$1.000 são 100 reais e o dízimo de 100 mil são 10 mil reais. Pela visão humana, o de 10 mil é maior do que o de 100, mas diante de Deus é uma coisa só. Os dois deram 10% daquilo que chegou na sua mão. Então, o que dá o dízimo, entre aspas, maior, não tem nada de maior, é do mesmo tamanho do que o dízimo de R$10. Por isso que no meu entendimento é a maneira mais plausível para se contribuir. Porque se na questão de oferta, aí alguém pode dar uma oferta maior do que a outra. Lembra da viúva que deu apenas 2 moedinhas? E com certeza alguém censurou, porque eram 2 moedas, as menores moedas da época, 2 dracmas, se eu não me engano. Mesmo assim, Jesus Cristo olhou para eles e disse: vocês estão enganados de novo. Porque essa deu mais do que todos que agora contribuíram. Porque os outros eram da sobra, do resto, do sobrejo, mas ela deu tudo que tinha para Deus. Mas eles vendiam propriedades, fazenda e depositavam nos pés dos apóstolos. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Perseverar vem de insistir, de não desistir, de ir avante. Perseveravam. Unânimes. A palavra unânime é quando todos concordam com a mesma coisa. Quando todos aceitam a mesma coisa, isso é unanimidade. Perseverava unânimes todos os dias no templo. Tem uma turma por aqui, eu espero que nunca chegue, mas tem um tal de desigrejado. Já ouviu falar dos desigrejados?
Pessoas que não querem compromisso com pastor, com igreja, querem vir por conta própria, se autodisciplinar, fazer a ceia dele, tal e tal. Porque acha que não precisa de templo, não precisa. O da igreja primitiva era todo dia, irmão, no templo. Todo dia. Todo dia. Perseverava unânime todos os dias no templo. Porque às vezes você que só quer vir no domingo. Ainda tem domingo que você quer ficar assistindo o Silvio Santos para só vir no outro. Ah, mas o Silvio Santos está de férias, né? Então agora é a Patrícia Bravanel. Quer dizer, eu nem sei. Não. Mas ele era todos os dias no templo. E deixa eu contar um segredo que me veio à lembrança agora. Você sabia que os cultos das igrejas primitivas, eles não eram à noite? Da igreja, não estou falando do movimento do templo, estou falando da igreja. Em certo período, não era uma noite, era de manhã. Os cultos eram de manhã, 5 horas da manhã, antes de qualquer coisa, de qualquer atividade, de qualquer trabalho, de qualquer compromisso, de qualquer viagem, de ir para a escola, de qualquer coisa. Primeiro eles iam para a presença de Deus. Aleluia! E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles viviam uma comunhão tão forte, tão maravilhosa. Era uma união, uma coisa tão linda, irmãos, que o povo olhava de fora e dizia: aquele povo é diferente, aquele povo é especial. Aí o povo ia se convertendo e aceitando a Jesus. O próprio Deus trazia o povo para a igreja. O povo vivia em oração, vivia em comunhão, vivia no templo, ajudava os necessitados, era aquela coisa linda. Aí Deus dizia: vou trazer quem está sofrendo para colocar no meio da minha igreja, porque ela vai curar. Aleluia, glória a Deus. Porque ninguém quer sair do mundo para entrar na igreja para ser humilhado, para ser maltratado. Se alguém chegar aqui e não vê amor, não vê união, não vê perseverança, não vê santidade, não vê temor, vai querer cair fora. Quem entrar aqui precisa ver na minha vida e na tua vida a presença, o brilho, a glória, a Shekinah do Deus Todo-Poderoso. Mas no meu tempo de juventude, tempos passados, queridos, a doutrina, eu falei doutrina, mostrei alguns exemplos. Tinha os usos e costumes. As irmãs não usavam brinco na igreja, não usavam voltas, não usavam pulseira, os homens não usavam bermuda, não usavam barba, o negócio era sério, o coco era seco, irmão. E a marreta tinha que ser a do Tom para quebrar o coco, irmão. Aleluia! Mas a glória! Não precisava o pastor mandar ninguém dar glória. Não precisava mandar ninguém levantar a mão. Não precisava mandar ninguém fazer aeróbica. A glória de Deus descia na igreja. Deus batizava com o Espírito Santo. O doente vomitava o câncer. O perdido vinha chorando se converter. A glória de Deus. Aleluia. Mas meus queridos, já passei do horário. Vocês fizeram o bolo no dia da doutrina, mas que Deus abençoe a todos, queridos. Claro que as coisas avançam, desenvolvem, mas o meu desejo é que a gente mantenha a maior simplicidade possível dentro do Evangelho, queridos. Uma identidade para que aqueles que nos
nos vejam, notem algo diferenciado, não só externamente, mas o brilho que vai resplandecer saindo do seu interior. Amém? Já que está na hora, a gente deixa um pouquinho para outra vez. Da outra vez eu falo dos Power Rangers. Amém? Presbítero Diego, pode dar continuidade.